Boa noite a todos. Com muito prazer, estamos inaugurando o Snola Podcast. Esse é o nosso episódio número 1. Eu sou Marcos Maldaun, neurocirurgião oncológico, presidente e fundador da Snola. Tenho aqui comigo minha amiga, diretora da Snola, doutora Caroline Shaul, neuro-oncologista do Hospital Sírio-Libanês, com formação no Memorial Sloan Kettering. E quem que a gente tem hoje aqui conosco, Carol? Hoje a gente tem uma celebridade tão importante que eu fiquei intimidada quando a gente estava discutindo o currículo dela. Então, assim, sejam bem-vindos ao Snola Podcast. E hoje nós teremos o professor doutor Sérgio Cavalheiro, neurocirurgião, que trabalha conosco aqui em São Paulo, que é o professor titular de neurocirurgia da Unifesp, diretor também da neurocirurgia do GRAAC. E o currículo dele é imenso porque ele foi pioneiro em muitas coisas, né? Como a fundação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, foi o primeiro neurocirurgião a fazer uma cirurgia intrafetal aqui no Brasil, trouxe várias tecnologias e descobertas e novidades nessa área para nós. E foi o responsável, né, em deixar a neurocirurgia brasileira entre os top 10 do mundo. Então, é um prazer enorme estar com o senhor aqui hoje e seja bem-vindo ao nosso podcast. Carol, muito obrigado já por essas palavras elogiosas. Obrigado, Marcos. É um prazer imenso participar desse primeiro podcast Snola Talk, como você falou. E vamos lá, vamos ver se eu consigo responder as suas perguntas. E vamos mais além, viu, Sérgio? A Carol fez uma breve introdução do seu currículo, mas eu digo que, além disso, ele é um parceiro da neuro-oncologia da América Latina, com pioneirismo e liderança na neurocirurgia oncológica pediátrica, com laboratório, trazendo inovações. Mas a gente quer saber, Sérgio, quem que é o Sérgio atrás do microscópio? Parece ser pai de aluna de medicina, tem uma família, tem uma vida, tem uma rotina. Quem que é o Sérgio atrás do microscópio cirúrgico? O Sérgio nasceu aqui em São Paulo já há muito tempo, não preciso dizer quanto tempo, Isso é um segredo, hein? Por favor, não nos comprometa. Acho que a única que pode revelar alguma coisa é a Carol. A gente diz há algum tempo atrás, né? Mas eu nasci aqui na Avenida Paulista, na antiga maternidade de São Paulo, que infelizmente foi demolida, e eu vivia uma São Paulo de periferia. Então é como se eu tivesse nascido no interior. São Paulo antigamente era uma periferia, tá? E desde muito pequeno eu já mexia com biologia, entendeu? Eu tinha um micro laboratório onde eu punha meus insetos lá dentro. Um pouquinho maior, nós já só fazíamos experiência com sapos que a gente achava na rua. Então foi alguém já desde pequeno vivendo um pouco isso, tá? Quando foi possível nós entramos na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né? Por uma sorte, porque você faz colégio público e você acha que você é o bom do colégio público, né? Porque eu prestei CCEM, o que aconteceu? Eu tomei pau, né? Aí no meio do ano eu prestei Santos, eu entrei em Santos, falei, nunca mais vou pro cursinho, e fui para Santos. Foram anos maravilhosos de estudar em Santos. Aí eu prestei residência na Escola Paulista e entrei na Escola Paulista, e desde então estou na Escola Paulista. Então, fui residente, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz pós-doutorado na França, e quando retornei, continuei voluntário na escola, e foram abrindo os concursos, virei docente, e depois teve concurso para professor titular, e hoje eu sou professor titular da neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, né? Então, esse é o Sérgio Cavalheiro, uma trajetória que nem imaginava. Quando eu entrei em Santos, a faculdade era particular, então eu fiz o primeiro ano, o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro mês, minha mãe e meu pai falaram, não tem mais dinheiro, né? E aí, é uma coisa que eu gosto muito de falar, o general Emílio Garrastazu Médici criou o crédito educativo. E eu falei, ou eu ganho crédito educativo ou acabou a minha carreira. E eu fui um dos primeiros a ter o crédito educativo. Então, consegui fazer a faculdade de Santos com crédito educativo. Depois é muito fácil você pagar, porque não tinha juro, tinha um juro pequeno, mas não tinha correção monetária. Então, quando falo, quer dizer, graças a essa lei, graças à criação do crédito educativo, hoje eu estou aqui.
Que ótimo. E assim, o senhor não só está aqui, como está aqui com muito sucesso, né? Então, a minha pergunta para o senhor agora seria, na sua formação médica, formação como neurocirurgião, o que o senhor acha que fez, assim, qual foi a importância, o senhor se vendo como residente, né? Volta lá atrás, o Sérgio Cavalheiro residente. O que o senhor achou que foi importante na sua formação? E o senhor hoje é responsável por diversos residentes. Então, como que o senhor vê essa nova geração como residente, como estudante de medicina, em que tem IA, Google, PubMed e todas essas coisas à mão. A gente ia para a biblioteca, né, Sérgio? Procurar artigo. Ia para Bereme. Hoje eles usam, em 2 minutos, já estão com o artigo na mão, né? Eu acho que tem uma grande diferença, e eu posso dizer assim que eu fui, sei lá, privilegiado, eu tive um pouco de sorte. Eu tinha um vizinho jornalista do Hospital do Servidor, que era perto da Escola Paulista. Então, eu ia de carona com ele para o hospital, eu não chegava. Então, eu era o residente mais CDF que existia, entendeu? Então, todo dia, 10 para 7, eu estava no hospital, acontecesse o que acontecesse. E isso cativou, acho que um pouco, o chefe, né? Mas eu acho que aquela, assim, dedicação ao paciente... Um dia eu atendi uma paciente com pneumonia. Aliás, o neto dela pediu para eu vê-la com pneumonia. Ela estava internada no hospital público, ele queria levar para o Einstein. E falou se podia vê-la. Eu falei, posso vê-la. E ele tinha uma agência de viagem. E, como presente, ele me deu uma viagem para os Estados Unidos. Uau! E o professor Pado Bonatelli, da escola, era secretário da sociedade, falou, Sérgio, leva uma carta para o professor Houghton, convidando ele para o congresso. Já você vai para os Estados Unidos, né? Você ganha a viagem. E aí cheguei no serviço do professor Houghton, com a cara e com a coragem, levando uma carta para ele. Ele falou assim, Sérgio, você não quer fazer o curso nosso de microneuroanatomia? Mas como minha viagem foi de navio 16 dias, eu não tinha um tostão mais no bolso. Eu falei, não, eu não tenho, eu sei que o curso custa $800. Ele falou, não, faltou um médico da Coreia, você pode fazer o curso de microneuroanatomia de graça. Então você imagina, no 2º ano de residência, quer dizer, no 1º de neurocirurgia, eu fiz um curso no laboratório do professor Houghton, um dos maiores nomes da neuroanatomia, e aí já fiquei maravilhado com aquilo, né? No ano seguinte, eu ganhei a mesma viagem, eu fiz um curso de trauma, entendeu? Com o Júlio Cruz, que era um especialista em trauma no meu R3. E aí nós fomos, assim, seguindo um pouco o que eles estavam fazendo lá fora e tentar fazer aqui. Então, tudo que nós fazíamos era muito difícil, né? Você tinha que ir lá com carta, mandava carta para publicação, voltava. Hoje eu vejo uma facilidade enorme. Antes da cirurgia, eles assistem os melhores neurocirurgiões operando e vão para a cirurgia. Então, eles têm uma vantagem muito grande. Por outro lado, eles veem uma neurocirurgia talvez mais difícil, uma competição maior, entendeu? Hoje eu acho que hoje seria mais difícil eu me tornar professor titular do que foi naquela época, né? Então hoje o ensino está muito, muito bom, muito bom. Nós saímos da residência praticamente operando um aneurisma. Você dizia, estou feliz que eu operei um aneurisma. Hoje eles operam 20, 30 aneurismas durante a residência. Então eles saem com uma formação muito grande, muito grande. Não é? Mas, pelo que a gente percebe, a sua carreira foi galgada por uma busca intensa, né? Você foi que ir atrás. Atrás, foi para fora do país, iniciou uma carreira acadêmica, foi seguindo os steps, mestrado, doutorado, docência, e chegou na liderança aí de professor titular e se tornou um ultra especialista, certo? E quando a gente fala ultra especialista, você fez uma escolha que são a neurocirurgia pediátrica. Por que criança? Já que você teve essa visão global da neurocirurgia e você escolheu esse grupo específico de pacientes. Eu acho que quando você entra na residência, você nunca sabe o que você vai ser. Quer dizer, jamais podia imaginar na residência que ia virar um professor titular. Mas quando eu comecei a ver um ambulatório de crianças na escola, aquilo me incentivou muito. Eu sentia que tinha uma falta das pessoas cuidando das crianças como elas deveriam ser cuidadas. E aí esse ambulatório eu fiz a minha vida inteira praticamente. Ultimamente que eu larguei um pouco para os outros assistentes, mas desde o 2º ano da residência, a neurocirurgia pediátrica me cativou, porque a criança tem uma vida longa pela frente, não é? Então, foi uma briga muito grande, porque no meu departamento, os 2 professores disputaram para ser o professor titular.
né? E o professor Braga saiu vitorioso. E o outro professor era o responsável pela pediátrica. Eu era muito amigo do professor Braga, então eu falei, você vai para pediátrica, mas você vai ser odiado. E aí nós fomos gostando daquilo e cada vez fomos galgando isso, fomos fazer o pós-doutorado com o professor Maurice Chouques em Marseille, França, que era um dos grandes centros. Só que eu estava acabando o meu doutorado, então praticamente falava quase nada de francês, mas ele me aceitou. E na França tem uma diferença grande, no dia seguinte você está operando. Então, no dia seguinte, eu estava operando com o professor Chouques, né? E o professor Chouques, ele foi posso dizer, um paizão para mim. Porque chegou na segunda semana, ele falou, Sérgio, como é que foi seu fim de semana? Eu falei, professor, estudei isso. Ele falou, você tá louco? Começou a sessão de ópera, começou a sessão de cinema. Aqui a gente trabalha no hospital, fim de semana é para você. E ele viu que eu não sabia nada de vida, assim. Então, aprendi a tomar vinho com o professor Chouques, aprendi a ir restaurante com o professor Chouques, e ele praticamente me adotou. Então, toda semana eu estava com o professor Chouques no restaurante, entendeu? Então, essa vivência na França não foi fácil. Chegar na França sem falar uma palavra de francês, praticamente, você se adaptar àquilo, foi difícil, mas valeu muito a pena ter feito o pós-doutorado, ter passado 1 ano e meio lá com o professor Maurice Chouques. Ele ensinou, além da neurocirurgia, ele ensinou a vida. Falou, Sérgio, não adianta publicar 1 milhão de papers. Você tem que publicar alguma coisa que você está dizendo alguma coisa, não publicar por publicar. Então, eu recebi muitas lições com o professor Chouques. Isso, Carol, com a gente certeza descobriu, né? aonde ele abandonou o fast food, né? Ele refinou seus hobbies. Seus hobbies, com certeza, experiência de vida. Que você leva para o seu dia a dia? Você leva para o consultório tudo isso, né? Leva para enfim, a maneira que você vê a vida. E isso para quem lida com pais, por exemplo, ou com criança, eu nem imagino como seja. E eu ia fazer uma pergunta, mas agora eu acho que eu já um pouco entendo que ela já é mas vou esperar a sua resposta desde pequena. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente tem médicos maravilhosos que conseguem manter uma relação entre prática clínica e laboratório, né? Então, a prática física ali, você colocar em prática o que você descobriu, mas voltar para a bancada para tentar responder algumas perguntas, né? Então, o senhor escolheu o laboratório ou o senhor acha que o laboratório foi quem te escolheu? Essa é uma pergunta muito interessante. Tem 2 partes desse laboratório, Carol. A primeira é a mais sofrida. Quando eu fui fazer meu mestrado, o professor Braga, ele era um fanático pela cirurgia vascular. E ele queria que eu fizesse aneurisma, de qualquer maneira. Então, nós fomos estudar o aneurisma da pericalosa, que é o aneurisma mais raro. E aí eu quis estudar anatomia. E aí eu precisava de cérebros para estudar a anatomia. E eu demorava muito para dissecar aqueles cérebros. Aquele que eu tinha visto no professor Roth, eu queria imitar aqui. Tá? E eu consegui 50 encéfalos para estudar anatomia. E não dava tempo. E aí meu amigo, do Edmundo Vasconcelos, o Torrino, o Aldo Stan, eu falei, posso levar para o laboratório seu para fazer isso de madrugada? Ele falou, pode. Mas chegou um momento, Carol, que não dava tempo também no laboratório dele, ele queria reformar o laboratório. E para onde que eu levei esses cérebros? Para onde? Para minha casa. Ah. E eu comecei a dissecar esses cérebros na minha casa. E aí Você já era casado? Já. Gente, já. Isso é um problema, hein? Já. E aí teste, né? A esposa realmente o ama. E aí... Não dei ideia. A minha esposa deve estar assistindo esse podcast. Ela é brava, ela é rigorosa com cuidados em casa. Mas aí o que aconteceu? Eu começava a sonhar. Toda noite eu tinha pesadelo que os donos do cérebro vinham buscá-los. E aí, escrevendo a tese, eu li um poema da Idade Média que dizia: que querem esses infelizes que vêm à noite forçar minha fechadura, quando na realidade eu estou preservando os cérebros dele para a eternidade. Eu descobri que alguém que fez aquilo também já tinha a mesma coisa. Então, eu comecei nesses laboratórios de microneuroanatomia. Mas depois eu descobri que nós temos um material que nós jogamos fora que é fabuloso. Por exemplo, você opera um tumor, você manda para anatomia patológica, manda 10% daquilo, mas tudo o que resta era desprezado.
Eu falei, não, nós temos que saber o que está acontecendo aí e começamos aí guardar esse material, fazer cultura desse material, injetar esse material em animal. Atualmente nós estamos com uma plaquinha fazendo a quimio-resistência desses tumores, entendeu? Que é uma coisa inédita. Estamos descobrindo novos medicamentos para isso. E antes disso ainda, nós começamos a ter um problema com as crianças que eram operadas de crânio-faringioma. Esse tumor que dá na região de encéfalo hipofisário, né? O que acontecia com essas crianças? A gente operava e ela saiu com diabetes insípidos. E eu me lembro muito bem, estava com a doutora Nájila lá no ambulatório, uma criança de sandália havaiana, e ela não tinha refrigerador para guardar o hormônio antidiurético que ela precisava. Então, você tinha tirado o tumor, mas ela ia morrer de um distúrbio endocrinológico. E eu falei para a Nájila, nós temos que descobrir um remédio para o crânio-faringioma que não seja cirurgia, tá? E aí a gente usava na França, injetava um remédio, chamava bleomicina, mas ela acabou sendo tóxica, e nós resolvemos injetar interferon, tá? Que a doutora Jacá, que dos Estados Unidos, tinha feito subcutâneo, e de 12 pacientes, em 3 ela conseguiu alguma coisa. E aí nós vamos injetar interferon. E começamos a injetar interferon, e aí vinha uma pergunta. Toda vez que nós retirávamos o líquido, injetava interferon, e o tumor ia diminuindo, o tumor desaparecia. E as pessoas perguntavam, mas é pelo efeito mecânico de você aspirar aquele líquido. Aí nós fomos para o laboratório e ver o que acontecia naquele líquido. E aí nós começamos a ver que no líquido tinha aumento do Fas ligante, que aumentava a caspase 8, que produzia apoptose do crânio-faringioma. E aí nós ganhamos um prêmio internacional, da Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, mostrando a apoptose com o uso do interferon. Mas até aí tudo bem, vários centros me seguiram, até que nós publicamos isso no ano de 2000. Em 2017, o Sick Children, Toronto do Canadá, fez um estudo multicêntrico com 27 centros usando o interferon que nós tínhamos inventado, entendeu? Quer dizer, uma coisa que você inventou aqui e que o mundo passou a usar, né? Aí o interferon saiu de linha, não temos mais o interferon, e agora a gente está buscando outra droga. Nós já descobrimos essa droga no laboratório, fazendo... É segredo ou não é segredo? Ainda é segredo, deixa eu publicar primeiro, tá? Ainda é segredo, né? Descobrimos essa nova droga que talvez vai ajudar essas crianças também com crânio-faringioma. O mesmo aconteceu na área de cirurgia fetal, né? Falando em cirurgia, Sérgio, geralmente um homem da nossa idade, que é um segredo, né? Não posso revelar isso de forma alguma, ele gosta de ganhar presente uma caixa de ferramenta completa. E a gente, como cirurgião, tem os nossos brinquedos, né, do dia a dia, e a gente percebe que evoluiu muito, né? A gente tem ressonância intraoperatória, neuronavegação com soluções incríveis de tratografia, de softwares robustos e modernos, endoscopia, monitorização intraoperatória. Você acha que no decorrer desses anos, hoje você se sente tranquilo e seguro para fazer uma cirurgia tão delicada, geralmente fossa posterior de criança, tumores desafiadores, ou ainda falta alguma coisa para você operar 100% relaxado e seguro, como se fosse algo automático? Olha, eu diria que nunca é automático. Eu diria que a cirurgia começa quando você vê o exame do paciente. Então, é algo assim muito planejado, e você vai vendo o material que você utiliza muito. Antes, eu acho que eu sofria muito mais do que hoje. Hoje eu te digo que a gente entra numa fossa posterior, no cerebelo, no tronco, com muito mais facilidade do que nós entrávamos e com muito mais segurança. Mas nunca é tranquilo. E mesmo um procedimento neuroendoscópico, como você falou, como é feito só por um buraquinho de trepanação, quer dizer, não pode sangrar. Então, às vezes, você sofre muito mais com um procedimento mais simples, mas que não pode sangrar. Minimamente invasivo. Que te mexe, né? Então, eu acho que o planejamento é tudo. E aí, usar o que for necessário, tá? Hoje em dia, a gente já sente à vontade. Se acabar a luz lá, ou quebrar o neuronavegador, você consegue chegar no mesmo lugar sem neuronavegador. Claro que ele te dá um suporte um pouco a mais. E hoje, com a monitorização intraoperatória, você sabe o dano que você está causando e você consegue evitar, não é?
com onda dentro. Então, hoje as cirurgias, elas são muito mais seguras. Entendi. E, por exemplo, óbvio que, assim, como neurocirurgião, não tenho a menor, né, a menor capacidade de dar alguma opinião, mas eu entendo que na nossa prática como oncologista clínico, né, e eu que acabo também vendo criança, a parte genética e molecular mudou muito. A forma até da gente saber se nós vamos, qual grau de ressecabilidade ou não a gente tem que sugerir ou discutir. Então, como que o senhor vê hoje, quando eu falo um tumor de sistema nervoso central? O senhor ainda encara aquilo ali como uma massa, uma lesão? Ou não, aquilo ali é só um complexo de alterações genéticas e cromossômicas, por exemplo? Como que o senhor encara quando a gente fala, olha, tem um paciente aqui, doutor Sérgio, estou mandando para o senhor, é um tumor de sistema nervoso central? Você já enxerga, por exemplo, uma ressonância e olha, essa massa, na verdade, tem essa alteração genética ou não, isso vai mudar isso aqui eu não vou tentar. Além da massa da ressonância magnética. Eu acho que, antes de tudo, e eu acho que muitas pessoas esquecem isso, é que, primeiro lugar, é o paciente. Eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem isso vendo só a imagem de ressonância magnética. Sim. E eu acho que você tem que ver por trás o paciente e ver o quanto você vai poder trazer de benefício para ele, tá? Então, muitas vezes, se alguma coisa foge dessa parte genética, assim, mecânica que você acha, às vezes eu arrisco. Então, por exemplo, às vezes um tumor difuso do tronco, tumor difuso da ponte, que a gente sabe que não tem muito o que fazer, mas se a idade não está batendo, Sim. se a tractografia não está batendo, se eu tenho elementos ali que está fugindo do tradicional, eu pago para ver. Às vezes você quebra a cara, mas às vezes você melhora o paciente. Mas eu sempre acho que por trás você tem que estar imaginando o paciente. E não só a ressonância com as alterações genéticas que possa ter ou não. Entendeu? Eu acho que nós não podemos esquecer o paciente. E muitas vezes você lembra do paciente durante a cirurgia. E eu tenho uma oncologista que trabalha comigo, a doutora Nájila, e eu lembro ela falando, mas, doutor Sérgio, você vai tirar tudo ou não? E nem sempre você vai tirar toda a lesão, você não quer tirar toda a lesão, você não pode tirar. Então, eu acho que a gente tem que ver o caso particular daquele tipo de lesão, daquele tipo genético que você tem, mas por trás o paciente. E nós estamos meio perdidos nessa parte genética, porque eu acredito que às vezes o geneticista que faz o sequenciamento genético, ele está vendo um pedacinho daquela lesão, talvez não represente toda a lesão, e aquela lesão dentro do ecossistema do cérebro do paciente, ele vai ter um comportamento diferente um do outro. Então, nós já tivemos muitas experiências de caso que talvez não fosse cirúrgico, nós operamos, está muito bem, e casos que talvez você imaginasse que ia curar e não curou, né? Eu me lembro o primeiro meduloblastoma, há muito tempo, antes de ter todas essas classificações em meduloblastoma, que eu tinha meduloblastoma na fossa posterior pequenininho, parecia uma bolinha de gude e um gigante na mesma semana. E eu falei para a mãe do pequenininho, olha, se eu não curar seu filho, eu não curo mais ninguém. E do gigante, falei, esse tumor gigante... Bom, o tumor gigante ficou curado e o pequenininho disseminou e morreu, porque provavelmente era outro tipo histológico, tá? E eu ainda acho que em outros tumores, mesmo no crâniofaringioma, que é um tumor benigno, por assim dizer, que você tem outros tipos histológicos nele, que tem aquele que você opera e nunca mais recidiva, tem aquele que você opera 2, 3 anos depois recidiva. Então, eu acho que essa parte genética molecular ainda vai melhorar muito. Eu acho que nós vamos chegar a um tempo em que o neurocirurgião não vai estar mais falando aqui. Vai ser uma biópsia do sangue, nós vamos saber que tipo que é, nós vamos dar o remédio e vai resolver o problema. Mas estamos falando longe disso. Falando nisso, tem uma piada clássica na medicina que é o seguinte, tem um temporal lá fora e começa a relampejar muito, nada mais é do que Deus tirando foto do neurocirurgião. É uma piada clássica da medicina e eu acho que muito disso se embasou
pela tomada de decisão, ou seja, a decisão final sempre foi do neurocirurgião. Mas hoje a gente vive nesse universo, como você falou bem, de entendimento melhor das doenças, além da massa, né, além da técnica cirúrgica, da equipe multidisciplinar. Você mencionou uma colega muito querida, que é a doutora Nájila, né, uma neurooncologista pediátrica aí, renomada, de vanguarda. E como é lidar isso no dia a dia? Porque a gente acaba abraçando na neuro-oncologia um grupo grande, né? Óbvio, o mais egocêntrico sempre é o neurocirurgião. A gente tem radio-oncologista, a gente tem o time da imagem, a gente tem patologista, tem as nossas amigas oncologistas, tem toda a equipe de suporte que está ali junto para essa jornada do paciente ser a melhor possível. Você acha que o neurocirurgião ele se adequou a essa nova era da multidisciplinaridade na neuro-oncologia? Eu acho que não. Nós vemos uma briga diária com eles. Eles querem que tire tudo. Eles querem que tire, eles não querem mais ver lesão. Mas muitas vezes você sabe que você só não está vendo a lesão. A lesão existe lá, a imagem não está te mostrando, mas você sabe que microscopicamente a lesão está lá. E às vezes você vai causar um dano tão grande no paciente que não justifica. Então acho que esse balanço que tem que ter entre as equipes, entendeu? Eu acho que vale muito discussões acirradas, de brigas homéricas, mas no final todo mundo se abraça, tá tudo bem, e acho que isso é o melhor para o paciente. Então, ainda é muito difícil. Porque o oncologista, ele está um pouquinho mais na frente de nós, de cirurgiões, que cada dia sai um trial novo, que eles estão a par, cada dia veio um tumor diferente, uma variante diferente. Eu não sei onde eles arrumam tanto trial, tanto paciente com tumores raros, e tem 10 trials diferentes. Aliás, as universidades hoje americanas, a que mais faz trial, acho que mais traz pacientes, né? Sim. Então, mas nós vivemos numa briga constante, de telefone, de discussão, é uma briga louca. Ninguém nesse momento ainda tem o resultado, essa é que é a verdade. Eu acho que assim, eu vejo, e eu tive um pouco de experiência na parte SUS também, né? Eu fiquei 13 anos no ICESP, mas hoje eu trabalho basicamente no serviço privado. E no serviço privado a gente tem um pouco mais de facilidade, né? De dizer assim, Maldaum, eu acho que aqui não vale a pena tirar tudo, eu acho que ele tem um marcador bom, essa criança vai evoluir bem, aqui não tá. Então, se existe já isso um pouco na multidisciplinaridade, diferença SUS, privado, como que o senhor vê, por exemplo, a neuro-oncologia hoje? Quais são além disso, o que o senhor vê de diferença do paciente que é tratado no SUS, que é tratado na rede privada, e comparando as duas redes com... O senhor teve uma experiência fantástica, internacional, né? Com o serviço internacional. Então, quais são as diferenças que o senhor vê da neuro-oncologia como um todo nesses três universos? Olha, eu tive talvez o privilégio de trabalhar no GRAC, no IOP, que ele é SUS, ele é bem SUS, e foi uma parceria entre o público e o privado, a universidade e o privado, em que nós dávamos as mesmas condições que um paciente, tanto é que a filosofia do GRAC é dar para a criança pobre as mesmas condições de cura de uma criança que tenha todos os recursos. E quando nós entramos no GRAC, isso tem mais de 20 anos, a nossa taxa de cura era 30%. E hoje a nossa taxa de cura está beirando os 80%. Então mudou muito, e isso dentro do SUS, tá? E a gente vê que às vezes o paciente, mesmo o intermediário, que é os convênios, por assim dizer, não tem às vezes as mesmas condições que nós damos no SUS, é uma ilha de exceção, considero isso, tá? Mas existe uma grande diferença, a gente vê em outros serviços, que muitas vezes o paciente não tem uma aderência muito importante ao tratamento, ele se perde, às vezes você tem dificuldade em marcar uma cirurgia de urgência, que está esperando a liberação do convênio, tá? Então, nós vivemos um pouco isso. Às vezes você quer usar um tipo de material que o convênio não autoriza, você tem que dar um jeito. Então, isso é difícil. Então, eu acho que ainda existe uma distância entre o paciente SUS, o paciente privado, e mesmo lá fora. Você vê que lá fora eles têm uma facilidade muito maior que a nossa. Eu sempre brinco... Facilidade em acolhimento e tratamento, talvez. Em acolhimento e em tratamento. E tem muitas coisas que eles não tratam.
Tem muitas patologias que eles até deixam de tratar. Mas, por exemplo, quando eu dava plantão lá em Marseille, a ambulância veio me buscar em casa para eu atender o paciente quando eu estava no segundo aviso. E o paciente é a mesma coisa. Ele ligava para o hospital, a ambulância ia buscar ele para fazer fisioterapia, para ele fazer radioterapia. E você vê que a nossa realidade aqui é muito diferente. Sim. O paciente tem que ir todo dia para o hospital, ser anestesiado, para fazer radioterapia, etc, etc. Então, o paciente sofre muito. E a gente sente, por exemplo, pacientes que vêm de outras regiões, né, a precariedade, às vezes, que eles têm no atendimento fora de São Paulo. A gente ainda sente bastante isso. E pensando você como outra especialista, no futuro da neuro-oncologia, você já mencionou alguma coisinha de talvez biópsia líquida, né? Um termo que a gente usa muito. Você acha que esse é o caminho? Como que você enxerga os próximos passos? Você já narrou muito bem a sua jornada e aonde a gente já chegou na neuro-oncologia. O que você acha que vai ser? Ou melhor, vou refinar meu questionamento para você. Digamos que o investidor vai doar para o Dr. Sérgio Cavaleiro, para o laboratório dele, R$1 milhão. Para você, faça com dinheiro aquilo que for melhor para o seu laboratório. Você investiria numa técnica cirúrgica, em algum marcador, na facilitação de diagnóstico? Onde você aplicaria esse dinheiro? Eu acho que em alguma coisa que curasse aquele tumor. É isso que nós estamos buscando. Muitos não são cirúrgicos. Hoje mesmo eu recebi um pai de uma criança que morreu com tumor difuso da ponte, ele é bastante influente e ele quer fazer doações para nós estudarmos o tumor difuso da ponte. Então eu mostrei para ele algumas possibilidades de nós fazermos isso. Eu acho que nós buscarmos novas terapias, eu acho que está por trás disso. Eu acho que é muito difícil nós buscarmos só recursos para tratar, novas tecnologias, não vai mudar muita coisa. E nós temos alguns tumores que nós não temos tratamento, Sim. nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. O tumor difuso da ponte, mesmo o ependimoma de fossa posterior, nós sabemos, 50% das crianças morrem em 5 anos, nem sempre você consegue tirar tudo pela topografia. Então, eu acho que nós temos que buscar novas terapias. Não sei se é imunológica, não sei se é quimiológica. Eu acho que nós estamos fazendo muita parte de genômica. Está na hora de nós irmos um pouco mais para a parte de metabolômica. Talvez a metabolômica consiga nos trazer alguns marcadores que nós podemos tratar de uma maneira diferente. E eu também imagino, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que nós fizemos, que foi disso que eu chamo essa interdisciplinaridade, que na universidade a gente conhece fácil, dessa parte de cirurgia fetal, convivendo com obstetra e convivendo com oncologista. Então, nós começamos a ver no oncologista um tumor que operava, né? O astrostoma subependimário de células gigantes, característica do Bourneville. E o Bourneville tem como sinônimo idiotia familiar. Por quê? Porque ele causa muita crise convulsiva e esse paciente acaba ficando sequelado. Tá? E aí, o que aconteceu? Nós começamos, ao invés de operar, dar remédio para esses pacientes, né? Dar os derivados da rapamicina e esse tumor murcha. Bom, e começamos a ver que os pacientes com crise convulsiva, se também dá esses derivados, ele melhora da crise convulsiva. Aí eu comecei a ver esses tumores com os obstetras, dentro do útero. Então, por que não tratar esse feto ainda dentro do útero? Mas nunca ninguém tratou. Mas como é que eu vou saber que é um astrostoma subependimário? Porque junto vem com tumor cardíaco. Então, para mim hoje, tumor cardíaco e tumor cerebral é Bourneville. E Bourneville responde à droga. E o que dá o Bourneville? Autismo, crise convulsiva e alteração cognitiva. Nós começamos a tratar as grávidas com tumor cerebral. E o tumor começou a murchar, essas crianças nasceram sem autismo, sem crises convulsivas e com desenvolvimento bom. Então, só faltou uma ligação de uma experiência oncológica com experiência fetal para juntar tudo. E agora o pessoal da Itália, o professor Curatolo, quer fazer um estudo multicêntrico de nós tratarmos as grávidas com Bourneville. E existe ratos com Bourneville. Então, nós estamos importando esses ratos, nós queremos tratar a rata com Bourneville para ver se os bebês que nós tratamos
não desenvolvem a doença, e os que nós não tratamos desenvolvem a doença. Então, essa parte assim que eu chamo translacional, ou seja, ser levado da clínica para o laboratório, do laboratório para a clínica, melhorando o tratamento desses pacientes. Então, acho que o caminho é meio que por aí. A gente trocar um pouco o microscópio cirúrgico pelo microscópio do laboratório, né? Ou dividir a atenção nos dois, né? É ter essa mobilidade, né? Você ir de um lado... Que isso é a definição de translacional, né? Não adianta você, vou abrir aqui um laboratório translacional e sendo que essas pessoas não vão ver o paciente, né? Não faz sentido. Eu acho que você tem que ter a pergunta. Sim. Né? Você tem que, se você não tem o problema, você não vai resolver o problema. Eu acho que o caminho é esse. Então, desenvolver novas técnicas. E agora uma pergunta, assim, o senhor é líder na sua, não só na neurocirurgia, mas na neuro-oncologia, líder dentro da universidade. E como é exercer uma liderança em casa? Olha que você vai responder, hein? Pensa bem. Conselho de amigo aqui em off, pensa bem. Então, assim, a minha pergunta é essa, como é que é conseguir... E eu tô falando isso porque eu tô começando minha carreira, então a gente tem essa dificuldade em conseguir conciliar as coisas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Quando eu falei que eu levei os cérebros para casa, minha mulher até me ajudava a dissecar. Essa que é a verdade, entendeu? Então, Ele casou com a alma gêmea. Não, mas ela era nutricionista, mas ela aprendeu. Eu acho que é muito importante você ter alguém que te apoie naquilo que você quer fazer, naquilo que te dê tranquilidade para o seu dia a dia, que é complexo. Então, acho que minha esposa eu agradeço, a Yandra, ela sempre me apoiou em todas essas dificuldades, mas em casa eu sou o último a falar, né? Eu falo, tá bom, eu tenho 4 mulheres lá, 2 filhas e uma secretária que cuidam de mim, claro, mas a minha última palavra, ok, tudo bem. Então, você vê que a sapiência, ela vem de casa, né? Isso é uma mensagem para ter sua paz. E a minha última pergunta, assim, antes da gente entrar na segunda fase do bloco, é história de pescador ou o senhor é bom de pesca mesmo? Eu não sei se eu bom de pesca, mas eu gosto de pescar, né? É engraçado, né, Sérgio? A gente vive uma dinâmica técnica e acadêmica muito intensa, né? A gente dá aula no mundo inteiro. Eu acabo chamando isso de turismo acadêmico, né? Eu, quando vejo algum lugar interessante, agora para o Congresso Europeu de Neuro-Onco, eu vou levar minha esposa, né? Então, aproveito para ter um momento. Deixa de ser um hobby, né? Aqueles lugares, fui para a Índia, levei ela, levo a família para esses resorts que tem eventos. E quando não é tão interessante, mas na sua experiência que já rodou o mundo, né? Qual que foi aquele lugar que mais te surpreendeu e o que mais te decepcionou? Você fala, vou para um lugar cheio de expectativa, achei péssimo. Ou aquele outro, nossa, eu nunca podia imaginar que esse lugar é tão incrível. Tá. Eu acho que o incrível foi esse ano, foi em Portugal, né? Eu rodei o mundo, mas não conhecia Portugal. E eles me convidaram para dar aula de medicina fetal, desse caso que nós descobrimos de encefalocele fetal. E tinha uma plateia de 3.000 espectadores. Quer dizer, aquilo me surpreendeu. Jamais imaginava que fosse dar uma aula para 3.000 pessoas. E é uma sensação diferente, tá? E depois aquele turismo educativo, acadêmico que você faz, fica mais uns 4, 5 dias. Aí fui passear por Portugal e Portugal é fantástico. Então, eu adorei ter ido para Portugal, quero voltar para Portugal em outros eventos. E também adorei dar aula para 3.000 pessoas. É um desafio grande. Você se sentiu confortável? No começo não tanto, né? No começo não tanto. Quando você, quer dizer, na neurocirurgia, raramente, você não tem uma plateia de 3.000 pessoas, entendeu? Eu acho que a vantagem, eu também brinco na América Latina, dou muita aula, do meu portunhol, ele está sendo refinado. Pelo menos em Portugal, acho que as pessoas te entendiam. Não, mas ela era inglês, né? Era inglês. Era Congresso Internacional. Inglês, você acho tem que é melhor que que portunhol, né? Você domina mais. Você tem que dar aula em inglês. Então, lá foi muito bom. E para a Índia, eu já tinha ido para a Índia. A Índia é um país maravilhoso, eu acho, quer dizer, mas é muito difícil. É uma população gigantesca, você não consegue atravessar a rua, é muito difícil. Então, quando eu tive que voltar para a Índia, eu não queria ir sozinho, queria convencer minha família a ir comigo.
Tá? E eu só convenci dizendo que depois das Índias eu ia para as Maldivas. Aí todo mundo foi, não teve problema. Minha filha pegou uma intoxicação na Índia, mas nas Maldivas ela já estava boa, entendeu? Então acho que foi uma experiência difícil, mas a Índia, sem dúvida, é muito, muito boa. E às vezes você tem que escutar o vento, né? Eu estava indo para a Índia e faltava febre amarela. Mas eu já fui vacinado para febre amarela e pela OMS não precisava ser revacinado. Aí não deixaram embarcar. Falaram, se você embarcar para a Índia, você vai ficar de quarentena lá. E eu não aconselho você ficar de quarentena na Índia. Tá bom, aí voltei para a escola, tomei vacina, tudo mais, e foi no dia seguinte, com a mesma pessoa lá, ir para a Índia, aí ele falou, só que o senhor perdeu o seu upgrade, agora o senhor vai de econômica para a Índia. Eu falei, não, tá muito estranho essa viagem, eu desisti, fiz online, foi muito bom. Maravilha. E levando um pouco agora para o mundo das histórias de pescador. Conta uma breve história para nós de alguma aventura dessa sua jornada por meio de selvas, por meio de lugares inóspitos, às vezes com companhias duvidosas, como a gente tem aqui o Fernando da Sina, já é um parceiro de pescaria. Né? Conta um pouquinho para nós essa experiência aí. Esse é um problema... E como hobby, né? Isso é uma terapia ou é um hobby? Eu acho que as duas coisas, tá? Primeiro que você vai pescar no meio do Amazonas, que não tem uma lojinha do lado se faltar alguma coisa. Então, ele é como a cirurgia. Você tem que ter um mega hiper planejamento, porque não pode faltar nada. Né? Não tem como faltar nada. E o Aldo, que eu já mencionei, que me expressou laboratório, que é um pescador nato, ele me levou a primeira vez pescar. E nós fomos, o rio estava cheio e nós não estávamos pegando nenhum peixe. Nós pescamos com isca artificial, quer dizer, você engana o peixe com um pedacinho de plástico, né, com isca natural. E não estava aparecendo nenhum peixe Peixe inteligente. Eu olhei para ele assim e falei, poxa, vim aqui no meio do Amazonas e não tem peixe, não sei o quê. Aí ele falou com o piloteiro iscou um peixe pequenininho, vivo, e não deu 10 segundos, eu peguei um peixe gigantesco. Peguei um tucunaré de 8 quilos. Para o primeiro peixe, aquele viciou. Então, aquele foi uma coisa assim, pescar, acho que foi em Rondônia, essa pescaria, no Rio Itapará, aquilo lá nunca eu me esqueci. E foi interessante esse peixe, porque 2 segundos depois ele também pega um. Então, nós estávamos com os 2 peixes tirando a foto, né, que a gente chama de dobradinha. E o peixe dele estava com a boca aberta na foto e o meu com a boca fechada. Então, hoje, quando eu dou aula de cirurgia de crânio-faringioma, eu falo que o neurocirurgião aborda por diferentes e ele só opera pela boca, entendeu? Então, a gente brinca ainda com essa pescaria, tá? E a pescaria no Amazonas é algo realmente surpreendente, porque você tem contato com milhares de insetos, milhares de peixes coloridos, né? Você tem o som da floresta, isso é maravilhoso. Quando você acorda de manhã, a floresta também está acordando. Então, praticamente não tem ruído, aquele ruído vai aumentando, aumentando. Quando chega às 11 da manhã, uma barulheira. E depois, quando vai chegando ao meio-dia, vai ficando silencioso de novo. Vai ficando silencioso até umas 2 da tarde. E depois aquele barulho vai aumentando, vai aumentando. Quando é meia-noite, é uma barulheira na floresta, entendeu? E é uma coisa rave, assim. Uma rave. Da selva, um comendo o outro, né? Um comendo o outro. Então, você começa a viver essa parte da floresta. E a gente vai na floresta com um certo conforto, entendeu? A gente vai em barcos que são, assim, ecologicamente corretos, que eles depuram a água do rio. Você toma a água do rio, eles depuram os dejetos. Nós não matamos nenhum peixe, a gente pesca e solta. Então, você tem todo um cuidado em deixar o peixe oxigenado, que o anzol não machuque a boca dele. Então, são anzóis sem farpas, né? Acaba sendo um esporte e é muito diferente. A população lá é diferente, os problemas deles lá são diferentes dos nossos. É muito interessante. A última vez que eu fui, uma amiga minha falou, vou te colocar um guia aqui para te mostrar Amazonas, tá? Eu falei, um guia? No meu país? Não, eu vou te... E veio um guia suíço. Eu achei estranho, o guia suíço. Bom, ele conhecia todas as cervejas lá de Manaus e nós fomos no mercado do peixe, né? E ele me mostrou um peixe e falou, sabe que peixe é esse? Eu falei, esse é uma pescada do mar.
Ele falou, não, isso não é uma pescada do mar, isso é uma pescada do rio. É pescada, mas não, isso é do mar, é igualzinho do mar. Eu falei, não, e aí qual a grande diferença de uma pescada do mar e do rio? O rio é escuro, a pescada não enxerga bem. E no mar, o mar é claro, então ela enxerga muito bem. Aí eu falei, como que ela navega? Vamos ver, abrimos o cérebro da pescada e ela tem 2 pedras embaixo, que é um navegador como de morcego. Olha só. Então, isso eu fui aprender com um suíço no meio do Amazonas. Então, também tem uma parte interessante, né? Assim, aprender como que o boto dorme. Como é que o boto dorme? Se ele tem que respirar. Já parou para pensar nisso? Então, o boto tem 2 cérebros isoladamente. Não tem corpo caloso. Então, ele dorme um lado e ele fica vendo os predadores, depois ele vira para o outro lado e dorme outro lado. Então, ele desliga um lado do cérebro e outro lado do cérebro. Então, essas descobertas, entendeu? Agora, como que eles têm um peixe igualzinho do rio e do mar? Porque quando o Andes subiu, o Amazonas era mar. O Andes subiu, fechou o Amazonas, virou rio. E os peixes tiveram que se adaptar. Então, apesar de ser uma pescaria, um hobby, você sempre acaba pegando coisas diferentes, coisas que vai te deixando apaixonado. Com esse entusiasmo, sem dúvida nenhuma, é terapêutico e funciona muito melhor que qualquer psicotrópico. Com certeza. Não tem dúvida. Eu ainda não achei nenhum psicotrópico no Amazonas capaz de produzir algum efeito alucinógeno. Acho que depois desse podcast teremos já ecoturismo muito mais Ou então, assim, na prévia, vou fazer neurocirurgia, já sei o meu hobby, né? Vou fazer. Hobby, exatamente. Muito bem. Sérgio, a gente só tem agradecimento, mas para finalizar, a gente, nos nossos congressos da Snola, a gente costumava, até para fazer uma coisa dinâmica e pressionar um pouquinho o nosso palestrante convidado, a gente fazia a sessão pelotão de fuzilamento. Acho que você já participou de alguma coisa do gênero. Aqui a gente criou no podcast uma sessão cara ou coroa. A gente vai falar um ou outro e você escolhe um deles. Quer começar, Carol? Pode ser. Então, a nossa sessão cara e coroa, você tem 10 itens que nós vamos botar você um pouquinho na brina para conhecer um pouquinho mais do Sérgio Cavaleiro. Por favor. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira. Casa ou centro cirúrgico? Centro cirúrgico. Restaurante japonês ou italiano? Japonês. Biópsia navegada ou estereotática? Navegada. Dourado ou pintado na brasa? Pintado. Próton ou fótons? Fótons. Livro ou filme? Livro. Essa aqui é difícil para mim. Decúbito ventral ou semi-sentado? Depende da patologia, mas eu uso mais decúbito ventral, né? Mas se é pineal, se é tronco, sentado, depende. Eu acho que eu gosto de ser versátil, usar qualquer um. Qualquer posição dá certo. São Paulo ou Corinthians? São Paulo. Tá vendo? Só fazer uma ressalva, que acho que o nosso amigo, seu colega Félix Haddad pode estar assistindo esse podcast. Então, para ele aprender um pouquinho com o professor Sérgio, né? Mas tem um motivo porque eu sou São Paulino. Eu fui atleta do São Paulo, fiz atletismo. Eu bati o recorde paulista mirim de salto e altura há muito tempo. Eu só tenho 1,5 m naquela, depois acabou isso. E talvez por isso que eu virei São Paulino. E com São Paulo como e onde ele estiver, né? Mesmo depois de ontem, estamos sempre com ele. O que é mais difícil, pais ou os oncologistas? Oncologista. Sobrou para mim. Tá vendo? Ensinar ou operar? Ensinar. Operar ensinando. Operar ensinando. Excelente. Bem, fantástico ter o senhor aqui hoje. E só para fechar aqui, qual pergunta que o senhor acha que toda pessoa tem que fazer para o doutor Sérgio Cavaleiro? Qual pergunta fazer para mim? Qual pergunta? O que faltou para a gente nessa entrevista bem prazerosa e impessoal, que você compartilhou tanta coisa da sua carreira e da sua jornada pessoal? O que faltou a gente perguntar? Acho que faltou perguntar que a gente sempre tem que ser humilde. Eu acho que eu sou humilde e vou continuar sendo, desde onde eu fui criado, na periferia de São Paulo, entendeu? Eu acho que para tudo você tem que ser humilde. Não dá para andar de salto alto, senão você cai do lambuta.
Doutor Sérgio, maravilhoso ter essa conversa com o senhor hoje. Assim, foi muito bom. Espero que as pessoas que estejam assistindo de casa, do trabalho, se sintam inspiradas como a gente se sentiu hoje. E muito obrigada por o senhor ter participado do nosso primeiro podcast, do nosso primeiro Snola Talk. Sérgio, muito obrigado. É um prazer para a Snola, é um prazer para a comunidade neuro-oncológica e todos os seus pares. Também muitos pacientes e parentes e toda a equipe multidisciplinar que vai nos seguir. Acho que tiveram uma experiência ímpar. Muito obrigado por dividir a sua jornada aqui conosco. É sempre um prazer conversar com você. E obrigado. Bom, Marcos, Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Estrear esse podcast da Snola, que é uma entidade tão importante para nós. E ficamos à disposição, nós, o nosso serviço, a escola, para qualquer outra chamada dessa, será um grande prazer. Agora vai ficar difícil para os próximos que virão, né? O nível já começou altíssimo. Com certeza. Obrigado, Sérgio. E para vocês que estão assistindo o nosso Snola podcast, fiquem atentos, porque mais convidados, esperamos que com essa magia que o Dr. Sérgio Cavalheiro trouxe para o nosso primeiro, a gente também consiga manter nas nossas próximas apresentações, discussões e entrevistas. E agradeço a participação de todos, também do nosso patrocinador, a Synergy, né, que traz soluções muito interessantes para o dia a dia do neurocirurgião. Também a Júlia, nossa secretária da Snola, e a EU360 pelo estúdio, aqui parceiro da Snola nessa nova etapa de comunicação da neuro-oncologia com a comunidade latino-americana. Então, muito obrigado a todos pela participação.